E vem conferir a crítica do filme The Evil Dead de 2013. E em 2013 chegava nos cinemas o remake ou continuação de The Evil Dead, A Morte do Demônio. E já que vai ter spoiler nessa crítica, já vou começar falando porque eu coloquei essa dúvida se ela é um remake ou uma continuação. Porque por um lado, esse filme passa todo o ar de um remake. A forma como eles pegam a história original e eles recontam aqui, reimaginando a história, colocando outros personagens, faz com que esse filme realmente seja um remake. Mas e ele também não coloca diretamente uma ligação com os filmes antigos. Então ele realmente seria um remake do filme do Sam Raimi. Mas o grande lance é, quando você chega na cena pós-créditos, tem o Ash, tem o Bruce Campbell. Então acaba meio que ligando-se como uma continuação. Então pra mim, até hoje eu não sei se esse filme ele é considerado mais um remake ou uma continuação. Obviamente não dá pra saber, porque o filme não teve continuações a partir dali. Porque logo depois desse filme, já saiu a série Ash vs Evil Dead. Então eles nunca tiveram uma continuação a partir desse filme, que eu queria muito que tivesse. E aí, infelizmente, a gente não vai saber. Mas eu coloco ele como mais um remake do que uma continuação. E eu acho esse aqui um dos remakes que eu coloco naquela lista rara de remake que é melhor que o original. Eu sei que muita gente pode não concordar com isso, mas eu gosto mais desse filme do que do filme de 1981. E eu gosto porque eu acho que eles entenderam perfeitamente o conceito de Evil Dead. Eles não ficaram fazendo um filme só de referência e conseguiram usar perfeitamente a história, o universo e os novos personagens para contar uma história nova usando os elementos do antigo. Porque a história é igual, um grupo de amigos acaba indo para uma cabana e acaba encontrando a partir dali o livro dos mortos, o livro dos demônios, e a partir dali acaba acontecendo várias coisas que acabam fazendo com que eles acabam sendo eliminados um por um. E eu acho essa ideia muito boa do Evil Dead, eu acho que eles conseguiram usar muito bem essa ideia aqui. O que eu gosto desse filme é que eu acho que ele tem problemas, óbvios, mas o que eu gosto bastante dele é que ele conseguiu dar mais camada para os personagens, mais interesse por eles, e o filme conseguiu dar até mais drama para algumas coisas que acontecem aqui. Porque no filme de 81, ele é um grupo de amigos que está ali querendo curtir uma noite. Aqui, o drama é mais pesado, o drama é mais forte. Porque uma personagem chamada Mia, que é a principal do filme, posso dizer assim, ela tem um grande problema com drogas. E a partir daí, eles estão nessa cabana isolada para ver se eles conseguem fazer com que ela largue esse vício dela. Tanto que levam famílias, levam amigos, para tentar convencer ela. Isso já cria um drama e um peso muito mais forte para a personagem e para a narrativa que está sendo contada ali. Isso já me agrada muito mais. Isso sem contar que eles colocam algumas discussões, alguma parte mais, realmente uma discussão mais profunda que me agrada muito. Porque quando começam a acontecer as coisas e a Mia é a primeira que acaba sofrendo com tudo isso, as pessoas em volta dela acreditam que ela tá alucinando ou tá tendo realmente alguns problemas ali porque ela quer voltar a usar suas drogas. Então, até essa discussão mais profunda que o filme tem, e que eles vão bem profundo nisso, é nesse ponto de quanto que a pessoa viciada é confiável. Então, tem uma discussão mais forte, mais profunda em relação à personagem da Mia. Então acho que os personagens, de modo geral, todos que estão ali, eles em questão de profundidade, eles têm mais profundidade e são mais interessantes do que quase todos os personagens que estão no filme clássico. Menos o Ash, o Bruce Campbell, aí ele é um show à parte. E aí que eu acho uma diferença grande de um filme pro outro. O Bruce Campbell, ele consegue carregar o filme do Evil Dead clássico nas costas. E o protagonista novo desse filme de 2013, ele não consegue fazer isso. Ele é um personagem, ele é um ator muito sem carisma. Ele é um ator que não é marcante. Inclusive, nenhum personagem é tão marcante como o Ash, que foi no primeiro filme. Mas o protagonista aqui, ele é completamente sem sal, sem carisma, que realmente não funciona. Esse é um problema do filme. Mas o grupo é tão bom entre eles, tem personagens tão diferentes, cada um tem uma dinâmica muito boa pro filme, que faz com que o grupo funcione e o filme funcione de modo geral. Uma outra coisa que esse filme faz bastante é como eles conseguem ir trabalhando o cenário e o clima que tá rolando lá fora, de fora da cabana, pra fazer com que mostre a diferença do filme. Porque o filme começa num dia chuvoso. Então ele começa num dia chuvoso, é chuva, só que o filme tá na luz do dia. Depois o filme acaba indo pra noite, e quando ele chega na parte de mostrar a parte da noite, eles usam bastante o cenário como um todo e criam bastante o elemento de efeitos práticos pra isso. Isso é outro fator muito importante que eu vou falar mais pra frente. E no fim do filme, eles usam bastante o vermelho do fogo e do sangue pra, de modo geral, terminar essa história. Então eu acho que usam bem os cenários, um filme muito criativo nesse ponto. E aí que eu ia falar da parte da noite, é um ponto de como esse filme usa efeitos práticos. Estamos em 2013.
2013 já era uma época onde as pessoas adoravam, até hoje, como é hoje em dia, usar CGI pra tudo. Pra morte, pra como vai fazer o cenário, as cenas, isso acaba perdendo muito impacto. Evil Dead não perde o impacto. Ele é um filme pesado, ele é um filme gore, ele usa bastante a ideia do torture porn, que ficou muito famoso por causa dos Jogos Mortais, que é você usar realmente o sangue, a violência gráfica pra realmente chocar a pessoa, e eles usam isso de uma maneira onde fica realmente chocante. Por quê? Porque o filme não apela pro CGI em quase momento nenhum. Eles usam muito efeitos práticos, eles usam muito maquiagem, eles usam tudo que eles podem usar no máximo possível pra criar um realismo. Então, quando tem uma cena onde uma personagem, ela corta a língua no meio, que é uma cena perturbadora, ela é uma cena que você vê que teve pouco CGI, teve mais efeitos práticos. Cenas de onde usam bastante maquiagem pra mostrar uma pele necrosada. Então, isso acaba criando impacto e realmente gore pro filme. Cria mais impacto. Então, é um filme que ele tem impacto, ele tem gore, tem muito sangue. A sequência final do filme eu acho muito boa. Eu adoro a sequência final. E é o que eu falei, é um filme que consegue usar bem o universo como um todo. Ele vai mais a fundo e aprofunda até um pouco mais do que o filme de 81, a ideia do livro, a ideia de que tem dentro do livro e como as coisas funcionam ali. Claro, eles não perdem tanto tempo assim, porque o filme ainda tem que ir mais pro lado do gore, do pânico que vai ter. E o filme consegue criar muito bem isso. Sem contar que, como eu falei, estávamos numa época, em 2013, onde realmente a ideia da violência gráfica era muito forte. Então tem algumas cenas que são perturbadoras, como a cena da Mia envolvendo uma árvore, que já existia no clássico, mas aqui ela é muito mais pesada. Então pra quem gosta de um terror pesado, gore, até meio chocante no que quer mostrar, esse filme consegue usar isso. Mas uma coisa que eu acho interessante é como ele consegue usar bem isso pra narrativa. Porque muito filme usa o gore e esse torture porn numa ideia mais de ser um terror gratuito. Aqui não. Tem tudo que tem ali, tem um sentido. Sem contar que a partir disso eles conseguem fazer ótimas homenagens ao filme de 81. Então é por isso que eu falo que é um filme que eu gosto mais do que o original. Porque ele é um filme que ele tem bons personagens, uma discussão mais profunda, ele consegue usar bem o cenário, claro, esse filme tem mais orçamento que o de 81, isso ajuda bastante. Mas que de modo geral ele é um filme que ele tem seus problemas, que eu falei. Ele demora um pouquinho pra engrenar, ele é um filme que realmente o protagonista ele não tem carisma nenhum. Isso tem um problema que tem algumas coisas como a introdução, como o prólogo do filme, que poderiam ser excluídos. Mas de modo geral, eu adoro esse filme, pela trilha sonora, pelo gore, pela maquiagem, pela criatividade que eles usaram bem o original, misturando, usando o remake, usando o original, misturando com coisas que estavam atuais no cinema de terror e que funcionam até hoje em dia. Tirando um momento onde usam um CGI lá no final que eu não gosto muito, o filme realmente funciona muito bem até hoje. Concluindo, como eu falei na crítica, pra mim, The Evil Dead, A Morte do Demônio, de 2013, é um daqueles poucos casos onde eu coloco que o remake eu acho melhor que o original. Eu acho que ele é um filme que ele consegue trazer camada pra história, ele consegue trazer personagens interessantes e discussões interessantes, ao mesmo tempo que ele consegue fazer uma ótima homenagem pro original, trazendo elementos novos pra essa franquia, elementos novos que fazem com que o filme se mantenha atual até hoje, e ao mesmo tempo, na parte técnica, o filme funciona muito bem. Na parte como usa o cenário, na parte como ele apresenta a parte gore como um todo, usa bem efeitos práticos, usa bem a maquiagem e consegue misturar muito bem o CGI sem ficar algo exagerado, fazendo com que esse seja um excelente filme de terror, barra horror, barra gore, e por isso que eu fecho o filme The Evil Dead, A Morte do Demônio, de 2013, com uma nota 9 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme The Evil Dead, A Morte do Demônio, de 2013? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.